Agora eu quero ver o Ricardo Rous. Ricardo Rous, na relação, na balança comercial Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos têm superávit. Ou seja, a princípio, em tese, é mais vantajosa para os Estados Unidos que para o Brasil a relação comercial. Mas sabe qual foi o superávit americano de 2024, que é o ano que fechou? 300 milhões. Isso é 1% do PIB americano. Ou seja, o impacto que fará na economia americana será muito pequeno. Então, eu pergunto e volto a colocar: a diplomacia brasileira está descalibrada? Ou seja, qual a vantagem que nós temos de ficar atacando Donald Trump e os Estados Unidos quando as principais economias do mundo, que estão à frente do Brasil em termos de produto interno bruto, não estão fazendo isso? Será que nós estamos de novo colocando, e o governador Tarcísio de Freitas chegou a usar essa expressão, a ideologia na frente do pragmatismo econômico? Vai valer a pena pufar esse ufanismo patriota se as empresas estiverem quebrando, principalmente aquelas que exportam para os Estados Unidos? Capês, eu tenho dito aqui em vários programas aqui no Linha de Frente, que não vai ser bom para o Brasil se o Lula continuar sendo um garoto, aspas, de recado do Xi Jinping. E agora já está vindo a resposta. Se você olhar a linha do tempo, BRICS sediado agora, esse evento que tivemos no Rio de Janeiro, em território brasileiro, e o presidente Lula, Xi Jinping não veio, Putin não veio, ou seja, os dois grandes players não vieram. Quem estava lá falando e dando todos os recados foi o garoto de recado brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive disse que quem foi que elegeu o dólar como moeda global de negociação do comércio global, precisamos buscar uma outra alternativa. Isso saiu da boca do presidente Lula no Rio de Janeiro. É importante que a gente entenda o jogo como um todo. Hoje o dólar é a principal moeda de negociações internacionais e esse bloco, capitaneado aí pela fala do Lula, quer buscar uma alternativa e isso sim mexe diretamente com a economia americana, mexe com os interesses do presidente e do povo americano. Quem disse isso foi o Xi Jinping? Abertamente aqui, não. Quem disse isso foi o Putin? Não. Foi o Lula que está transmitindo esse recado. No término da fala do presidente Lula, já houve uma nota dizendo que todos os países alinhados ao BRIC vão receber 10% de taxação. Nós falamos isso aqui no Linha de Frente. Aí o presidente Lula respondeu, retrucou, aí agora veio essa carta já endereçada ao Brasil com 50% de taxação. Então, o Lula não sabe aonde ele está pisando. O Xi Jinping, presidente da China, que está preocupado com os interesses da China, em fazer com que a China hoje, segunda maior economia do mundo, faça de fato frente aos Estados Unidos de maneira geral e que de fato possa ter ao seu lado um bloco de parceiros anti-americanos, que é o que o BRICS virou. E fala do presidente Trump aqui, não é só minha não. O Trump falou que os BRICS hoje é um grupo de anti-americanos. Com o Irã, com outros países ali bem complexos, ditadores ao lado do presidente Lula, isso só vai trazer problema ao povo brasileiro. Nós não temos como ganhar com isso, Capês. Infelizmente, parece que a ideologia, e aqui replicando a fala do governador Tarcísio, tomou conta do governo Lula, tomou a frente das relações exteriores e, de alguma maneira, está e vai prejudicar muito. Agora nós precisamos, já que na minha opinião o Lula está posicionado ao lado do Xi Jinping com os BRICS, nós precisamos que uma parcela do parlamento brasileiro crie uma comissão, um grupo e comece a fazer interlocução com o governo americano. E aí pode sim ajudar, e quem pode ajudar a contribuir é o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para que então comece a colocar panos frios nessa negociação para não prejudicar o aço brasileiro, o petróleo brasileiro, o agro brasileiro com desses rampantes antidemocráticos, anti-americanos, que o presidente Lula está fazendo. Essa tarifa anunciada pelo Trump é responsabilidade do Lula e seu governo ideologicamente alinhados ao Xi Jinping. Priscila Silveira, aí agora tem dois campos para serem explorados. Do ponto de vista político, abre um flanco para que o atual governo explore a questão do patriotismo, vamos todos nos unir contra um inimigo comum que passará a ser os Estados Unidos. Isso num curto prazo. Se a briga continuar, a médio e longo prazo,
as pessoas tendem a ter arrefecido esse ufanismo e começado a sentir cada vez mais no bolso a falta de razoabilidade. Como é que vai chegar a situação? Guilherme Mendes acha que o tarifaço não vai prosseguir. Mas, Priscila, o que eu queria ouvir de você é porque desde 1944, quando no acordo de Bretton Woods, uma pequena cidade no estado de New Hampshire, os Estados Unidos colocou o dólar como economia mundial, porque ele tinha 70% das reservas de ouro. Em 1971, os Estados Unidos, através do presidente Nixon, retiraram o ouro como lastro do dólar e falaram o seguinte, não interessa quanto dólar nós temos. Toda negociação mundial tem que ser feita em dólar, o dólar é a moeda mundial, por isso, negociem só em dólar, pouco importando se o dólar representa, se a quantidade de papel imprimido representa a quantidade de riqueza do nosso país ou não. A gente vai imprimir quanto dólar a gente quiser e vocês vão gastar esse dólar no mundo. Isso aí foi bom para os Estados Unidos, porque com 10 centavos imprimido uma nota de $100, essa nota de $100 compra $100 em produto no mundo inteiro. Aí eu quero chegar no seu ponto de vista. Se os Estados Unidos está com uma dívida trilionária, caminhando para 38 trilhões de dólares, é o que dizem por aí. Uns falam 29, outros falam 38 trilhões de dólares. É trilionário de qualquer jeito. E se o dólar sendo impresso à vontade, a única maneira de manter essa máquina funcionando, quando o presidente Lula diz que o dólar tem que deixar de ser a moeda que rege a economia nacional, ele não está criando para os Estados Unidos uma ameaça maior que o arsenal nuclear da Rússia, que os Estados Unidos sabem que não será usado? Aonde vai dar essa briga e se nós temos que continuar no caixote urrando contra os Estados Unidos ou usar a cabeça e negociar como adultos e pessoas maduras? Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui de bancada, a nossa qualificada audiência. Capês, eu gostaria de ser assim um pouco mais otimista, tal como é ou está o nosso amigo Guilherme Mendes, no sentido de que o presidente Donald Trump ele vai retirar essas tarifas. Até é possível, porque ele tem feito isso em situações ali anteriores, ele tem colocado a questão da tarifa em vários outros cenários para poder demonstrar sua força, mas eu vejo uma certa preocupação em todo o cenário. A gente observa que um dos motivos que veio a ensejar essa tarifação foi um incômodo trazido dessa reunião que aconteceu no Brasil e que tem presidência do Brasil, inclusive, que foi o BRICS. Então, isso incomodou, de certa forma, o presidente Donald Trump, mas não só. A gente observa que na carta que ele escreve, ali, é endereçada ao presidente do Brasil, ele coloca situações ligadas à liberdade de expressão, também coloca situações ligadas a decisões que são e foram proferidas pelo nosso Poder Judiciário e, além disso, Capês, eu já chego ali na sua pergunta, é importante a gente colocar também para a nossa audiência que um dos incômodos colocados lá, sendo ali justificativas para essa quantidade de tarifação, foi a questão da política não só interna, mas também calibrar possíveis questões ligadas econômicas também ao Brasil. E por que me chama a atenção e por que eu fico preocupada em algum aspecto? Em 2024, Capês, houve a exportação de 40 bilhões de dólares pelo Brasil, sendo 7,5 milhões de petróleo. Então, não tem como a gente falar em cenário nenhum, não importa qual seja o nosso lado, que isso não vai influenciar para o Brasil caso isso se mantenha. Por quê? Porque há já ali uma preocupação com a competitividade, há uma preocupação também com emprego, investimentos, na verdade, como um todo. Agora, o que a gente precisa aqui também nos preocuparmos é que, se isso se mantiver, e o presidente Lula, inclusive, ontem manifestou na sua rede social, no Twitter, também ali contrapondo a essa tarifa do Donald Trump, dizendo que ele vai adiante, ele não vai recuar. Agora, se ele vai ou não, se realmente ele vai fazer isso, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque você disse aqui que não seria de bom tom que o Brasil, na verdade, trucasse, na palavra assim, mais fácil da gente entender. Não seria de bom alvitre que o país fizesse assim, olha, então se ele der 50, nós vamos usar a reciprocidade, já que isso existe de fato, e vamos também tarifar. Por quê? Porque acho que o Brasil sairia, de alguma forma, perdendo ainda mais nesse cenário. Mas, Capês, em contrapartida,
Será que seria o certo o Brasil acatar de todo, não é, esses 50%? Eu fico aqui me questionando porque todos nós aqui falamos dos 50% que foi alto e eu acho que o Donald Trump, ele tem essa liberdade de colocar quanto ele quiser, ele tem a caneta na mão, mas aqui para fechar eu penso que ele queria acertar, até falei isso para os meninos aqui anteriormente, ele queria numa competição de cavalos, né, o cara queria acertar o que estava em cima do cavalo e acabou acertando ali o cavaleiro, ou seja, o cavalo. Então, eu acho que acertou além de quem ele queria acertar. E eu fico me perguntando, ele queria acertar o STF, ele queria acertar decisões do STF, ele queria trazer um equilíbrio econômico. Eu realmente não consegui entender ou se ele queria o todo, se ele queria o equilíbrio, a liberdade. Eu acho que foi isso, né? Por isso que ele chegou nesses 50%, que eu acho que é um dos maiores punidos em toda ali, né, os países. O Brasil tem 50%, sendo que Sri Lanka, por exemplo, teria ali por volta de 20%. Então, eu acho que nós vamos ser muito punidos. O Brasil, muito me espanta, Capês, já aqui até te devolvendo a palavra, o presidente Lula, ele sempre foi tido no Lula 1, no Lula 2, como um presidente diplomático, né, que sabia ali negociar. E como teve o BRICS, eu acho que essa foi a maior briga mesmo do Donald Trump, quando ele acena um pouco mais ali para o livre comércio junto à China. Eu acho que isso fez com que trouxesse um demérito, na verdade, um desmerecimento aos Estados Unidos, e aí ele fez essa cartada que deixou todos nós aqui, pelo menos eu, perplexos com relação à quantidade da tarifa, muito embora, repito, seja ali, né, uma mera deliberalidade do presidente Donald Trump. Olha, Priscila, já que você me perguntou, eu acho que a principal bandeira do presidente norte-americano é o resgate da economia norte-americana, a retomada da industrialização, a retomada do pleno emprego, o combate à imigração ilegal. E é por isso que o Trump está tentando parar tudo quanto é guerra ao redor do mundo. Guerra dá prejuízo, é bom para a indústria bélica americana, mas para todo o restante do comércio exterior dos Estados Unidos. Então, para o Trump, a economia é fundamental. E neste momento, mais do que a China, até porque, como disse o Ricardo Rous, é um instrumento de manipulação da China, os BRICS constituem a maior ameaça ao plano de retomada econômica dos Estados Unidos. Agora, o Brasil não era um alvo preferencial. O Brasil estava ali no meio, mas negociando 10% de tarifa que pode baixar ou não. Quando o presidente Lula dá um passo à frente e diz, eu vou falar em nome dos BRICS, eu sou aquele aluno da classe que vai comandar a greve contra o professor. Nós chamamos atenção para nós. Então, o que o Trump está dizendo? Eu vou intimidar este aqui, para que os outros recuem, venham negociar comigo bilateralmente. O Brasil vai servir de exemplo para os demais países. Nós é que nos colocamos nesta situação. Portanto, a meu ver, foi um erro crasso da diplomacia. E por mais que se criem narrativas ufanistas aqui dentro, os Estados Unidos vão criar suas próprias narrativas lá dentro. E eles não vão ouvir o que nós estamos falando aqui. E a guerra comercial vai se acirrar. Agora, eu quero ouvir você, João Belucci, que está acompanhando. O Guilherme Mendes já está fazendo o sinal que ele quer falar, que não concorda com nada disso. E o debate é bom, porque vai pegar fogo, que o Guilherme vai vir com tudo aqui, que ele está bravo pra caramba. Que ele é anti-Trump e tal, e vai poder falar. Mas, João Belucci, estava pensando aqui o seguinte. Vamos lá. O Brasil tem um superávit aí de... Os Estados Unidos têm um superávitzinho de 300 a 400 milhões numa economia de trilhões. Então, para ele, tanto faz. As empresas americanas que exportam para o Brasil vão ter os seus produtos majorados no preço. O Trump pode dar incentivos fiscais internos para que elas consigam compensar baixando o preço e mantendo o mesmo nível de competitividade, ou elas podem procurar novos mercados. Eu estou preocupado aqui com o exportador. Nosso compromisso aqui é com o agro brasileiro, com a exportação de petróleo do Brasil, de combustíveis, de minérios. Então, eu pergunto a você, o Brasil vai buscar onde um comprador como os Estados Unidos? E os Estados Unidos podem buscar no mundo inteiro um comprador no lugar do Brasil. Será que, se a gente for puxar esse cabo de guerra, você acha que o sagui vai ter mais força que o gorila? Pois é, Capês, isso fica evidente como o Brasil é uma economia... O termo antigo, subdesenvolvida, terceiro mundo, enfim, ela é muito mais dependente dos Estados Unidos do que vice-versa. O Brasil não está nem entre os 10, 20 parceiros
no ranking dos Estados Unidos. O que o Brasil exporta, a maior parte para os Estados Unidos, são óleos brutos de petróleo, semi-manufaturados, café não torrado, carnes bovinas, ferro, gusa, laranja, celulose, óleos combustíveis, enfim. Tudo em tese você tem outros fornecedores. Então o Brasil pode sair muito prejudicado. E é importante dizer que isso que o Trump está fazendo, ele falou o tempo inteiro durante a campanha que ele faria isso. Ele falou que a ideia dele não era liberalismo econômico, era protecionismo dos Estados Unidos, isso ficou bastante claro, muita gente confundindo as políticas econômicas dele com liberalismo, ele nunca falou isso. Os Estados Unidos, historicamente, fez essa opção de zerar quase todas as tarifas de produtos que eles importam, como uma opção para desenvolver e ser o maior mercado consumidor do mundo. Desde então, ele fez essa opção. E o que o Trump falou foi, eu vou igualar as barreiras, vou pelo menos dar uma equalizada no sentido de que outros países me tarifam, então eu vou tarifar em reciprocidade. Ele falou isso o tempo inteiro. E o Lula, no dia anterior a essa carta do Trump, ele deu todo o motivo que faltava. Ele foi lá e falou, como você colocou, Capês, se arvorou no grande representante dos BRICS, estando agora na presidência transitória, tendo um evento bastante esvaziado do BRICS, esse bloco que ninguém sabe direito o que é, mas que na prática aumenta a influência da Rússia e da China sobre o Brasil. E essa carta de resposta acaba sendo um grande choque de realidade para o Lula, que ainda está ancorado no Lula 1 e 2, quando achava que tinha alguma relevância, até criou-se o Sul Global para falar que o Lula era o representante do Sul Global, que é outra coisa que não existe. Então, a carta põe o Lula bastante pé no chão. Pé no chão, o Brasil depende muito mais dos Estados Unidos. É evidente que agora a narrativa de soberania nacional vai ser o que está acontecendo. Não há ataque algum à soberania ao mencionar que encara que existe uma perseguição ao Jair Bolsonaro. Isso não é opinião só do Trump, é a opinião de muita gente e diversos juristas, muitos, mundo afora, inclusive. A questão das empresas americanas, isso ocorreu de fato. Empresas americanas intimadas para cumprir ordens da jurisdição brasileira nos Estados Unidos. Pessoas brasileiras até hoje que têm a sua rede social derrubada por opiniões que emitiram. Pessoas presas por tentar golpe de Estado ao lado de um vendedor de algodão doce, sem armas. Então, assim, esse caldo, ele é global agora. Está todo mundo falando disso. Vamos ver como o Brasil vai sair. A primeira resposta do Brasil já foi a pior possível. Vai ser recíproco. Também vou impor tarifas aos produtos americanos, encarecendo ainda mais para o Brasil, encarecendo para os exportadores, encarecendo para quem compra aqui no Brasil. O cenário é ruim, mas joga o Brasil de vez para o lado da China, que é o que, na verdade, o Brasil quer. E pode, no final das contas, ser um grande tiro no pé e ajudar o Lula nessa sua narrativa que ele já vem impondo de que os Estados Unidos não deve ser o síndico do mundo, essa coisa toda. E essa reciprocidade vai também aumentar o preço dos produtos para o brasileiro. Aqui e vai gerar inflação. Para o brasileiro, gerando inflação, aumento de juros. Sim. Esse impacto no petróleo já vai desabar a Bolsa de Valores, por causa que a Petrobras pode ser afetada. Sim. Enfim, o Brasil tem que pôr a bola no chão e tentar negociar para o bem do brasileiro. Estamos jogando mal. Nosso negócio aqui é a economia brasileira, não é nada de Trump. Nós é que estamos provocando o Trump, infelizmente. É realpolitik. Acho que estamos jogando mal. Mas, meu querido Guilherme Mendes, quem está feliz aí diz que é o Javier Milei. Tá aí, já fala. A Argentina é um grande produtor de soja, de milho, de trigo. É um concorrente direto do Brasil na região. Deixa aí um flanco aberto para nós. O Canadá também, trigo, canola, outros cereais. A União Europeia também tem vários produtos agrícolas que podem substituir o Brasil. Cadê o falso amigo da Amazônia, inimigo do agro brasileiro, Macron? Deve estar ligando. Presidente Trump, não vamos brigar, somos muito amigos. Eu queria ouvir você, meu querido Guilherme Mendes. Fala alguma coisa para animar. Você ouviu tudo vindo numa direção. Dá uma animada que agora a gente vai, é Brasil, camisa da seleção brasileira e vamos para cima do Trump. Mais pobres, com menos economia, mas vamos embora, o que vale é a festa. Capês, acho que vocês abordaram as questões sempre por um lado muito parcial, não é? Nós temos que olhar o lado do governo brasileiro. Se você sofre um ataque desse sem nenhum motivo, e vocês estão atribuindo um motivo a uma fala do presidente Lula, que como presidente do BRICS atual, na presidência rotativa, tem que se posicionar em nome do grupo. Ele não tem como terceirizar essa função. Veja, numa reunião no Brasil, cuja presidência foi passada para o governo brasileiro, como é que o presidente não falaria em nome dos BRICS? Então, eu fico imaginando que tipo de postura vocês estão pensando. Primeiro, nós fomos os anfitriões da reunião. Segundo, assumimos a presidência do grupo. É natural e, aliás, é o que se espera que o presidente brasileiro fale em nome do grupo. Por isso, a presidência rotativa. Em outras épocas, falava o presidente sul-africano, em outras o presidente indiano e assim sucessivamente, como acontece, por exemplo, no Mercosul, em que o Brasil
também assumiu a presidência rotativa. Então, querer que o presidente Lula não falasse em nome do grupo, não defendesse os interesses do grupo, é, no mínimo, uma injustiça ou um argumento do ponto de vista intelectual injusto, já que, para quem está em casa, acha que era uma opção dele falar ou não. Ele, como porta-voz do grupo e presidente atual, tem que falar e defender os interesses dos BRICS. Agora, o ponto que a gente coloca aqui, que eu acho que é o mais sério nessa situação, é a motivação. Veja lá, qual foi a motivação para esse aumento de tarifas, ou pelo menos para essa ameaça do aumento de tarifas? É a suposta interferência no sistema jurisdicional brasileiro? Os Estados Unidos não têm credibilidade nem moral nenhuma para falar de sistema de justiça. Se você for olhar o limbo jurídico, Capês, você é um especialista aqui em direito penal, o que é Guantánamo há muitos e muitos anos, a situação do imigrante americano lá em El Salvador, simplesmente sem nenhum tipo de amparo, ele não é nem cidadão salvadorenho e também não é cidadão americano, quer dizer, um homem inocente preso sem sequer poder exercer a sua defesa. Quem são essas pessoas para falar do sistema de justiça brasileiro? Os Estados Unidos não é referência em aplicação da justiça para ninguém em época nenhuma no mundo. Então, quer dizer, achar que um país que julga, processa, condena e às vezes até prende seus ex-presidentes, sejam eles de esquerda ou de direita, e aqui a nossa história recente prova isso, é um país que tem um sistema de justiça inferior ao americano. O brasileiro não pode comprar essa ideia, o brasileiro não pode aceitar isso. Isso não é ser ufanista, isso não é ser patriota, isso é ter apenas bom senso e fazer uma análise histórica dos fatos. E, além disso, se usar tarifas para defender empresas americanas, você mesmo colocou aqui, Capês, como é que as empresas americanas, nós estamos falando aqui das Big Techs, vêm atuar no Brasil, ganhar dinheiro dos brasileiros e se negam sequer a indicar um representante no Brasil para responder pelas suas atividades? Que alternativa tem o Poder Judiciário e aqueles que demandam, se não acionar, sim, os representantes nos Estados Unidos? Você não consegue encontrar aqui quem era o representante do Facebook ou então do Google, e entre outras plataformas, depois da briga toda, essas empresas constituíram representantes. Essas duas que eu citei, por acaso, já tiveram desde sempre, mas tinham outras, a gente fala aqui do Wikipedia, por exemplo, em que você é obrigado a ir aos Estados Unidos para poder dizer, olha, vocês estão errados, vocês estão cometendo crimes, vocês estão sendo coniventes com o cometimento de crimes. Então, isso é atentar contra a soberania americana? Pelo contrário, isso é um desrespeito das empresas americanas para com os seus consumidores e público brasileiro. Agora, se você, brasileiro, não tem essa posição, não defende sequer uma relação de igualdade, a melhor coisa a fazer, de fato, é pedir um visto que vai ser negado para você ir para os Estados Unidos. Ou, se você tiver 10 milhões de dólares, você pode comprar o visto Gold e aí você vai ser lá bem recebido. De resto, o tratamento para o brasileiro é aquele que nós vimos agora quando os brasileiros vêm a ser deportados. Jaula, algema e avião rumo à Fortaleza. Se você, brasileiro, está achando que lá nos Estados Unidos você vai ser melhor tratado do que no Brasil, faça o convite para você ir até lá e testar. O que a gente tem que fazer é defender a soberania do nosso país, e ser soberano, ser íntegro, não quer dizer entrar em rota de colisão e tampouco confrontar nenhum tipo de presidente. O governo americano tem que respeitar o governo brasileiro, seja ele do presidente Lula, do presidente Bolsonaro ou de qualquer outro. Esta é a opinião de Guilherme Mendes.